Vocês me fizeram algumas perguntas a respeito de exercício e menstruação e ciclo menstrual. Então eu vou aqui responder, né? Eu precisei fazer alguns estudos, assim, pesquisar um pouco, porque tem algumas perguntas bem específicas e inclusive algumas que eu não consegui ter uma conclusão, assim, bem fechada. Mas aí eu vou dar um pouquinho da minha opinião também, né? Espero que ajude vocês. Então eu vou começar com a primeira pergunta, que eu acho que é bem legal e já é uma pergunta mais básica, que Emily fez. Ela perguntou se tem algum exercício proibido para quando a pessoa está menstruada, a mulher está menstruada. Olha, não existe nenhum exercício proibido se a pessoa não tem nenhum desconforto ou nenhum histórico de alguma patologia associada, né? Por exemplo, dismenorreia, muita cólica, endometriose. Se não tem nenhum desconforto acentuado, se não tem nenhuma limitação mesmo de saúde, e a pessoa se sente bem para fazer exercício menstruada, tá tranquilo, né? Com relação a ser proibido ou não, tá? Então, assim, se você não tem nada, nenhuma questão associada à menstruação, ao ciclo menstrual, ao útero, pode treinar tranquila, pode fazer seus exercícios que não tem nenhum problema, tá bom? E tem outra pergunta de Kaliane, que perguntou se o exercício pode diminuir as cólicas. Pode, mas, mais uma vez, né, isso não é para todo mundo. Exercícios especificamente aeróbicos, exercícios mais leves, mas que promovam uma maior ativação circulatória, né, eles podem ajudar a diminuir as cólicas. Também tem a questão dos receptores da dor. Quando a gente está se exercitando, os nossos receptores da dor ficam menos sensíveis. Então a gente meio que sente menos dor quando está durante o exercício. As pessoas falam muito assim, o corpo está quente, mas é mais ou menos isso mesmo. Então pode sim diminuir as cólicas, mas não em todo mundo, tá? Aí ela também perguntou, e aí essa é uma pergunta bem difícil de responder, assim, baseado 100% em estudos, porque foi difícil de encontrar. Mas Kaliane perguntou também se treinar menstruada aumenta a massa muscular, porque eu já tinha visto algumas coisas falando sobre isso, né? Bom, o que eu encontrei de evidência científica não trouxe nada que apontasse que realmente treinar menstruada aumenta a massa muscular, tá? E aí eu vou falar um pouco da questão do meu conhecimento de fisiologia, né? Quando a gente tá menstruada, a gente perde hemácia, né? Então a gente perde sangue, perde hemácia, perde as células que auxiliam na distribuição do oxigênio no corpo. Então, em teoria, nosso desempenho diminui, tá bom? E também tem um estudo que aí depois, quem quiser, eu vou tentar colocar nas referências, as referências dele no post, que mostra que durante a fase da menstruação, a gente perde muita força, né? Então, isso também já tem um impacto negativo no aumento de massa muscular. Então, na verdade, o que a fisiologia aponta é que nem é um momento propício para se pensar em ganhar massa muscular, tá bom? Se alguém aí tiver alguma outra referência de algum estudo, me mande que vou receber, vou adorar ler para poder ter uma informação mais exata para vocês, tá? Felipe perguntou assim, existe período que não se deve treinar? Existe alguma época todo o ciclo, né, da mulher que não se deve treinar? Não existe nada que aponte que em tal fase você não deva treinar, a não ser que realmente você tenha uma anemia muito severa, né, e que aumente durante a menstruação, ou cólicas acentuadas, dismenorreia, né, que é aquele fluxo menstrual muito forte. Então, assim, essas pessoas que têm realmente uma relação difícil com a menstruação, elas devem ter muito cuidado durante essa fase, né? Essa fase em que a gente, querendo ou não, nosso corpo fica um pouquinho mais debilitado porque ele está cuidando de outras demandas femininas, né? Que é a própria menstruação. Então, assim, obviamente que o desempenho não vai ser o mesmo, mas assim, não existe nada proibido, a não ser que você tenha grandes desconfortos, tá? Aí a Helene perguntou assim, exercício menstruado emagrece mais? Não. Porque emagrecimento é um processo mais complexo do que simplesmente treinar menstruada, né? Então, assim, emagrecimento é basicamente a gente pensar em se exercitar mais, ser mais ativo e ter uma melhor ingestão calórica, né? Então, estar ou não menstruada não vai influenciar muito
nessa questão de resultado para emagrecimento. Agora, se você menstruada consegue se exercitar, é melhor, né? Que você se exercite do que ficar menstruada em casa sem se exercitar, né? E aí, para finalizar, Rose perguntou assim, e essa pergunta é muito interessante e por isso que eu deixei ela por último. Há alguma fase da menstruação é melhor fazer força ou aeróbico, né? Quando a gente está menstruada, né? Os estudos apontam que nosso desempenho em termos de força cai. E aí, mais ou menos 2, 3, até 5 dias depois que a menstruação se encerra, nós mulheres temos um pico de desempenho, né? Então aí a menstruação foi embora, quanto a isso, os próximos dias é onde a gente vai normalmente ter um melhor desempenho, tá? Então assim, se você quer um incremento de força, o ideal é que você faça desse estímulo, esse incremento de força nesse período. E aí, durante a menstruação, você pode, por exemplo, preferir fazer exercícios cardiorrespiratórios ou exercícios mais leves. E aí eu vou deixar aqui uma dica para você que tem um pouco de desconforto quando está menstruada, mas consegue treinar. Evite exercícios que gerem compressão pélvica, né? Exercícios como leg, agachamento, exercícios que comprimam a pelve, porque você vai te ajudar a treinar com menos dor, né? Você vai acabar treinando com menos dor, porque você não vai estimular aumento da pressão na região pélvica, que já fica normalmente mais edemaciada. Então o volume pélvico aumenta e se você gera pressão ali, você sente mais desconforto. Então evite só se você sente desconforto, mas quer treinar, evite esse tipo de exercício, tá certo? No geral, gente, pode treinar menstruada sim, né? Com exceção das pessoas que têm algum problema associado à menstruação. Aproveita aí essa fase pós-menstruação para incrementar a carga, se você já treina há um tempo, né? Para dar aquela caprichada na musculação. Se você faz qualquer outro tipo de esporte, também tem tente controlar, conhecer você, né? É muito importante essa questão do autoconhecimento feminino. Conheça o seu ciclo, aprenda a se conhecer durante esse ciclo, né? O período da tensão pré-menstrual também mexe com a gente na forma emocional e nos deixa, às vezes, um pouco mais intolerante ao exercício. Durante a menstruação, às vezes, a gente precisa pegar um pouco mais leve. Após a menstruação, a gente pode dar o gás, tá bom? Se conhecer é muito importante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.